Queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas do nosso coração, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Desejo e oro a Deus para que você esteja com sua família, gozando das bênçãos do Senhor, em paz, protegidos pelo Senhor na tua casa, onde você estiver, debaixo das bênçãos de Deus. Mais uma noite nós nos reunimos, como eu sempre digo, eu aqui, você aí, na tua casa, sozinho ou com a família, para passarmos alguns momentos meditando na palavra do Senhor. Quero te mandar um abraço muito carinhoso, muito agradecido pelo teu carinho, pelo acompanhar na página nossa do Facebook, a página da Igreja, o Brasil para Cristo, Ministério Vila Carrão. Também, durante o dia, as tuas manifestações, o acompanhar lá os hinos que a gente coloca, o cantar junto. As mulheres começaram ontem pelo WhatsApp da igreja, já eu passo o número também para você se ligar lá e ouvir, participar desse momento de oração, de palavra das mulheres, às 3 horas da tarde, todos os dias, às 3 horas da tarde pelo WhatsApp. Então as mulheres, as irmãs estão ali ministrando, compartilhando uma palavra também. E nos momentos de oração que nós temos aqui todas as noites, eu sei que você está aí orando, e é sobre essa oração, ou sobre esse momento de oração, ou associando esse momento nosso de oração, não só o nosso, mas de toda a igreja, de todo o povo de Deus que está orando, que nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pega a tua Bíblia aí, tá bom? Para a gente acompanhar a leitura juntos aqui, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, já digo quais serão os versículos que nós vamos ler. Nesse texto bíblico do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o registro de um momento muito especial acontecido na vida da igreja, que estava no início da sua existência, pouco tempo depois do dia do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo. Pouco tempo depois, não muito tempo depois. Então, uma experiência nova, gloriosa, mais uma que eles vão ter, e isso como resposta de oração. Um momento também especial na vida do apóstolo Pedro, e nós vamos ver alguns detalhezinhos que estão colocados nessa palavra. Eu gosto muito dessa palavra, desse texto bíblico, porque ele me chama a atenção para o cuidado de Deus nos detalhes, com o bem-estar de Pedro, e como a oração feita pela igreja, não só naquele tempo, mas em todas as épocas. Existem muitos outros textos bíblicos, muitos fatos registrados na história, não é na história só aqui colocada, registrada na Bíblia Sagrada, mas na história da igreja, até os nossos dias. Quantas maravilhas e milagres o Senhor realizou em resposta à oração do seu povo. Então, o que nós vamos ver aqui não é para o passado. Eu tenho dito repetidamente, a palavra é para hoje. O que Deus fez no passado, o que Deus fez há milênios, há séculos, há meses, há horas, o Senhor pode fazê-lo novamente e até mais do que já fez. Não tenha dúvida disso. O povo de Deus está unido orando nesse momento tão terrível que a humanidade está passando, o nosso país está passando, mas a igreja está orando, a igreja está buscando o Senhor. Então, o Deus que fez o milagre, que nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, é o mesmo Deus que pode fazer o milagre necessário, desejado, também no dia de hoje, também na nossa época, também no nosso tempo e na nossa situação. Vamos lá então para o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do verso de número 5, do 1 até o 4, então tem o registro de qual era a situação em que tribulação ou perseguição a igreja estava. Qual era o momento crítico pelo qual a igreja estava passando. Herodes havia mandado prender
o apóstolo Tiago, irmão de João, o havia martirizado, o havia morto, e percebendo, é o que diz o texto bíblico, percebendo que isso agradou aos judeus, ele mandou prender também ao apóstolo Pedro, o colocou na prisão com o propósito, com o intento de, mais para frente um pouquinho, porque era um tempo de festividade, o tempo que precedia a celebração da Páscoa daquele ano, né? Então ele pretendia, depois de passar da festa, também acabar com a vida de Pedro, né? Porque isso estava agradando os judeus, e Herodes queria ser agradável aos judeus. Então Herodes manda prender a Pedro, coloca dentro da prisão, nós vamos ver aqui, extremamente vigiado, né? Mas havia um detalhezinho muito especial que nos chama a atenção dentro do texto aqui. Vamos ler juntos, então, a partir do verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro na prisão, mas a igreja reunida num determinado lugar, que a gente já vai ver já na leitura bíblica, na casa de alguém, na casa de uma pessoa da igreja, de uma serva de Deus, cuja família já vinha sendo útil nas mãos do Senhor desde o cenáculo lá, desde a ceia, desde a celebração da comunhão do Senhor com os seus discípulos. Foi na casa, foi nesse mesmo lugar onde essa igreja, onde esse povo está reunido e unido orando. O chamado de Deus para nós, através dessa palavra, é: mantenham-se reunidos e unidos, não importa onde estejam, mas buscando ao Senhor, colocando diante de Deus a sua súplica, a sua oração. Pedro está na prisão, mas a igreja está orando por ele de maneira contínua, de maneira intensa. Vamos lá para o verso seguinte, então, para ver o que diz aqui. O verso 6 diz: e quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, que é o que diz o texto aqui, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Esse era o cenário, irmãos, né? Então imagine uma cela de prisão, Pedro dentro dessa cela, ligado, atado, né, a dois soldados, um à sua direita, um à sua esquerda, por correntes, por cadeias, né? Guardas guardando, né, vigiando, tomando conta da porta para que ninguém entrasse, ninguém saísse. É uma noite, é durante a noite, e a Bíblia diz aqui que Pedro estava dormindo, né? Pedro parece que não estava desesperado, Pedro não estava ansioso, porque quem está desesperado não dorme, quem está ansioso não dorme, quem está medroso, temeroso não dorme. Se tem uma das coisas que se perde primeiro é o sono, mas a Bíblia diz aqui que Pedro estava dormindo, né? Pedro estava, eu vou dizer isso aqui por minha conta, Pedro estava tranquilo, Pedro estava em paz. Tinha uma igreja orando por ele intensamente. Pedro é muito especial, um detalhezinho. Pedro está dormindo, mas a igreja está orando. Não é interessante você considerar isso? Quem tinha a necessidade estava dormindo, mas tinha uma igreja orando por ele. Uma igreja apresentando, intercedendo a Deus intensamente por ele. E não só pelo carinho, pelo cuidado de Deus com Pedro, mas em resposta à oração daquele povo que estava buscando a Deus, então algo precioso vai acontecer. Vamos ver aqui então no texto bíblico, acompanha comigo aí, a partir do verso de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias ou os grilhões. É muito interessante e precioso isso. E disse-lhe o anjo, olha que coisa interessante, vamos pegar os detalhezinhos, eu disse a vocês no cuidado
do Senhor com a gente, né? O cuidado do Senhor. Olha, a gente vai sair depressa, Pedro, mas aí você não vai sair de qualquer jeito. Você não vai sair desesperado, fugido, correndo. Não, vamos cuidar dos detalhes. A igreja está orando. E quando a igreja ora, Deus cuida dos detalhes. Deus vai tratar do essencial, do necessário, do precioso, do desejável. Então diz aqui, olha que coisa interessante. Vamos lá acompanhar comigo. Verso de número 8 diz: E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. Usando uma linguagem mais nossa aqui rapaz, veste a roupa, né, e amarra o sapato. Não é para sair descalço. Os detalhezinhos. A igreja está orando e Deus cuidando dos detalhes na vida de Pedro. E ele fez assim, verso de número... Continua ainda. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Lá fora está frio. Então, cinja-te, vista-se, né? Arrume-se, amarra o sapato, veste a capa, o casaco, porque lá fora está frio, é madrugada, e vem atrás de mim. Coisa linda, né? E saindo o seguia. E não sabia Pedro que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pode ser que você, ou alguém, você não, vamos colocar assim, pode ser que alguém leia esse texto e ache esse texto meio fabuloso, meio fictício, alguma coisa incrível, né? Um anjo que vem do céu para cuidar de um cara, libertar um camarada preso, que tem as suas correntes soltas de maneira sobrenatural. Aí o anjo, depois de acordá-lo, né, desperta, acorda aí, Pedro, se vista, amarra o sapato, põe a capa, me siga. A porta se abre por sua própria conta, a primeira, passa a segunda, aguarda, ninguém percebe nada, ninguém vê a luz que brilhou quando o anjo apareceu dentro da cela. Saem para a rua, caminham por uma rua, Pedro achando que aquilo tudo era um sonho, Pedro achando que tudo aquilo era uma visão, porque era tão intenso, tão detalhado, que Pedro falou, não, deve ser alguma coisa que eu estou sonhando. Até o momento em que ele está na rua lá, o anjo do Senhor desaparece e Pedro se vê sozinho na rua. E quando ele cai em si, é o que diz o texto aqui que nós vamos ler agora, aí ele vai fazer uma declaração muito especial, né? O verso agora de número 11. E Pedro, tornando a si, Pedro caindo em si, Pedro tomando consciência, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele assim, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro vai para um lugar interessante. Perceba que coisa linda. Pedro sai da prisão e ele vai para o lugar onde ele sabia que tinha gente orando ali por ele. Pedro vai para o lugar certo. Vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, João Marcos, é esse Marcos, do escritor do Evangelho, que depois é um jovem também evangelista missionário junto com Paulo mais para frente. Nessa casa, no andar superior dessa casa, Jesus celebrou a sua ceia com os seus discípulos antes da sua morte. Era nessa casa que eles estavam reunidos
no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os que estavam ali reunidos. Era um lugar abençoado, era uma casa abençoada, porque aquele lugar, aquela casa, aquela família estava diante do Senhor, estava presente, colocando a sua vida, o seu espaço diante de Deus, abrindo as suas portas para que os demais seguidores do Senhor se reunissem ali para orar, e os olhos do Senhor estavam voltados para aquele lugar, estavam voltados sobre aquele povo reunido e os seus ouvidos atentos à oração deles. Aí você vai dizer, poxa, mas era Pedro, mas era Maria, mãe de João Marcos, mas era Jerusalém, mas era o tempo passado, mas era... Não, é para hoje, é para hoje. Nós oramos aqui, você ora na tua casa, o outro ora na casa dele, cada um, né, juntando onde estiver as suas súplicas, como eu digo, os nossos cânticos, a nossa voz, a nossa meditação. Nós estamos separados fisicamente, mas em espírito estamos aos olhos de Deus todos ligados, todos juntos, reunidos, né, ajuntados, congregados, agregados ao seu povo. E o Senhor prestando, me permita usar esse termo, o Senhor prestando atenção à nossa oração. E ainda que a gente tenha lá as nossas dificuldades, Pedro teve as suas, num primeiro momento ele achou que era uma visão, não era real. Ele só foi entender que era real quando ele fica sozinho no meio da cidade, e então pega o rumo da casa de Marcos, da casa de Maria. Quando ele chega lá, o texto seguinte, você continua lendo quando nós terminarmos aqui, ele bate na porta, e uma moça chamada Rode vem atender, uma serva da casa, uma empregada da casa vem atender. Ela vem atender, mas o povo está orando. E Pedro, talvez ela tenha perguntado quem é, né? Pedro batendo, quem é? E Pedro diz, sou eu, Pedro. E diz a palavra que ela ficou tão feliz em ouvir a voz de Pedro, que ao invés de abrir a porta, ela correu para avisar o povo que estava orando, interrompeu a oração deles, para dizer, ó, Pedro está batendo na porta. O que eles tinham como informação era que Pedro estava preso e que seria morto. De repente chega alguém e diz, olha, Pedro está na porta batendo lá. E todo mundo diz, ó, você está maluca. É o que diz a palavra, eu não estou lendo, mas leia aí na tua Bíblia, está na tua mão. O povo está dizendo para ela, não, você está doida, você está maluca, você está delirando. E ela diz, não, é Pedro lá. E Pedro continua batendo na porta. Mas para eles, Pedro está preso. Coisa tremenda, não é? Pense, porque isso continua acontecendo nos dias de hoje. A gente está orando, o Senhor realiza o milagre, a gente tem algum indicador, algum vislumbre do milagre, e a gente fica, será que é mesmo? Será que ia acontecer mesmo? Será que Deus está agindo mesmo? Será que Deus está respondendo mesmo? E como ela insistisse, a menina insistisse, dizendo, Pedro está batendo na porta, alguém disse, não é ele, é o anjo dele. Deus do céu, se você ora, acredite que a resposta vem. E quando a resposta chega, não é uma outra coisa diferente daquela que você pediu, do que você está buscando ao Senhor. Eles estavam orando especificamente pela vida de Pedro, talvez pedindo a sua libertação. E quando o Senhor os liberta, e ele vem até onde eles estão, eles ficam, não, deve ser o anjo dele, não, você deve estar sonhando. Até o momento que eles vão até a porta, abrem a porta, e Pedro se apresenta para eles ali vivo, íntegro, inteiro, sem nenhum arranhão. E a Bíblia diz que eles começaram a glorificar Deus de uma tal maneira que Pedro precisou parar para ele. Para, que eu preciso falar para vocês o que aconteceu. E deu o seu testemunho. É o que está aqui no registro bíblico do capítulo 12 que a gente acabou de ler. E eu te peço que você leia mais uma vez o texto inteiro, quando nós terminarmos aqui. Por que eu trouxe esse texto para a nossa meditação hoje, queridos? Porque o Deus de Pedro é o nosso Deus, o Senhor de Pedro, o Salvador de Pedro, o Rei de Pedro é o nosso também. E o Senhor nos exorta, nos anima
a que nós oremos sem cessar, oremos constantemente, oremos intensamente, oremos especificamente. O Brasil, o momento, nosso povo, o mundo precisa de uma ação de Deus, de um milagre de Deus neste momento. Se a igreja se reunir, se unir para orar, ou reunir, mesmo que nós estejamos em lugares diferentes, o Senhor vai considerar como um povo seu orando, buscando a sua face. O Senhor vai ouvir a nossa oração, ainda que a gente possa, a semelhança dos irmãos lá na casa de Maria, possa ficar meio inseguro. Não, deve ser alguma outra coisa. Quem sou eu para Deus ouvir? Não, Deus te ouve. Paulo fala em uma das suas cartas que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ah, como Deus pode agir gloriosamente na vida das pessoas, na família, na cidade, no país, no mundo, nos corações, se a igreja orar intensamente, se a igreja se ocupar em oração. Mas orar pelos tesouros, como a gente tem visto essa semana, pelos valores que estão na palavra do Senhor. Não é orar para ficar rico, orar para resolver problema, é orar buscando ao Senhor pela sua vontade, para que o Senhor seja glorificado na resposta da nossa oração. Deus responde às nossas orações para nos alegrar, para nos abençoar, mas também para que o seu nome seja glorificado, para que ele seja reconhecido como Deus. E Deus ontem, Deus hoje e Deus eternamente. Creia nisso. Deus pode fazer um milagre hoje. Para Deus nada é impossível. E quando ele começar a agir, ao invés de ficar na dúvida, se alguém disser para você, porque notícia ruim todo mundo dá. Ah, morreu 2.000, morreu 3.000, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, estão escondendo as notícias em relação à pandemia. Se preocupe e se ocupe em orar a Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia. E se Deus começar a agir, ainda que o inferno não permita que isso seja divulgado, publicado, revelado, não se preocupe. Creia que o Senhor está respondendo a tua oração, a oração da tua família. Deus está vendo o teu joelho dobrado, Deus está vendo o teu coração sincero, Deus está ouvindo a tua voz, clamando ao Senhor, seja em voz alta, seja em voz baixa. O Senhor está ouvindo o teu clamor e o Senhor vai responder a tua oração. E nos detalhes, não é no pacote, é nos detalhes. Pedro, acorda. Pedro, se vista, se arrume, se ajeite. Pedro, amarre o sapato. Pedro, põe o casaco que está fora, está frio. E vem atrás de mim, me siga. Me siga. E as portas, as coisas, os guardas vão ser neutralizados, os riscos, os perigos, as investidas do inferno, o sofrimento, a tribulação, a perseguição, tudo vai ser neutralizado, porque o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de mim e o Senhor está cuidando de nós. Fique com esta palavra para esta noite aqui. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós. E pense no que Deus pode fazer quando a igreja se une em oração. O propósito de Deus para nós nesta palavra é nos convidar a orar ao Senhor, dedicar tempo à oração, clamando a Deus em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Creia não em mim, mas creia na palavra, creia no Deus da palavra, creia nesse milagre, porque o Deus que fez este milagre, o Senhor Jesus, que estava aqui com Pedro, cuidando dele, é o mesmo Senhor Jesus que habita no teu coração, que é o teu Salvador, e que cuida de você também. Mesmo que às vezes você fique na dúvida, acho que está sonhando. Não, com Deus não tem sonho. Com Deus não tem sonhos. Eu fico meio preocupado quando alguém diz, os sonhos de Deus. Deus não tem sonhos, Deus tem a vontade absoluta e executa, realiza a sua vontade. Deus não sonha com nada, Deus faz o que for necessário, fazer o que seja a sua vontade. Creia nisso. E a vontade do Senhor vai ser real na tua vida. Vamos orar? Querido Pai, eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esses momentos tão preciosos que, pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos concede a graça de vivenciar.
Pai, estamos espalhados em muitos lugares. Eu, como sempre digo, Pai, em a oração, eu não sei onde cada um está, talvez saiba de alguns, mas da maioria eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Senhor os vê, o Senhor os conhece, e o Senhor os ama, e o Senhor os ouve. Pai, a nossa oração está colocada diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, abençoa a nossa pátria, abençoa, Senhor, o nosso povo, abençoa as nações do mundo, perdoa, restaura, resgata, livra das garras do inferno, Senhor, meu Deus, e que toda a humanidade reconheça que só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de Ti. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos pelo Teu amor e bondade para conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Assim sendo, eu quero mandar um abraço para você. Daqui a pouquinho, né? Temos aí mais hinos para você adorar a Deus. Hoje eu postei alguns salmos cantados dos vencedores por Cristo. Aproveita lá e também se alegre na presença do Senhor. Nossa página no Face é a Igreja, o Brasil para Cristo, Ministério Vila Carrão. O nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja, é o 11 aqui em São Paulo, 20 98 03 14. A partir de amanhã, às 9 da manhã, também vai ter uma palavra para você lá no WhatsApp. O presbítero Gualberto Araújo vai estar trazendo uma palavra para você, o Departamento de Homens de Genezaré, da nossa região, também transmitindo a palavra às 3 da tarde, também pelo WhatsApp. Uma palavra de mulheres para mulheres, as irmãs trabalhando, conversando, ministrando uma palavra também para as mulheres, para as irmãs, tá bem? Por enquanto é isso. Deus te abençoe. Amanhã, sábado, em nome de Jesus, às 21 horas, nós estaremos novamente aqui às 21h30, às 21 horas para orar, com certeza sim, e às 21h30 para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, tá bem? E no domingo, o horário provavelmente às 18 horas, uma palavra mais extensa, um pouquinho mais longa, diretamente da nave do templo aqui. Eu devo estar lá para você também participar comigo, né, de um momento dentro do templo, tá bem? Você aí onde você está, a igreja está com as suas portas fechadas. Vamos conservar, preservar as orientações, obedecer, observar as orientações de prevenção que nos são repassadas pelas autoridades. Só tome cuidado com o que você tem como notícia. Veja lá qual é a origem. Não acredite em tudo que você vê ou que você ouve. Tome muito cuidado, porque tem muita coisa ruim sendo divulgada aí, muita coisa que não é verdadeira, procurando alarmar, procurando desesperar. Tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E se você estiver orando, o Senhor vai fazer alguma mudança nessa situação, tá bem? Deus te abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor. Até amanhã.